sou Tânia Greff, especialista em boxe olímpico formado em Cuba, e esse é o canal Ciência do Boxe. Hoje, no Papo do Sofá, nós vamos comentar sobre algo triste e delicado. Essa semana morreu uma boxeadora de 18 anos, a mexicana Jeanette Zapata. Ela lutou contra uma canadense, ela já lutava desde 2018, e ela enfrentou a canadense no quarto round. A canadense acertou vários golpes bem contundentes. Ela caiu, teve convulsões, e 5 dias depois da luta, ela veio a falecer. Provavelmente deve ter sido um coágulo. Eu vou deixar para vocês aqui uma entrevista muito interessante sobre esse assunto com o Dr. Paulo. O Dr. Paulo é especialista em concussão cerebral, médico do UFC. Eu entrevistei ele aqui no canal. Assistam isso para vocês abrirem a cabeça, verem como é importante a ciência estar totalmente vinculada com os esportes, justamente para a gente preservar a vida dos atletas, independente de qual esporte for. Mas eu queria discutir algumas coisas aqui com vocês sobre isso. Existe boxe olímpico, existe boxe profissional. O boxe olímpico são 3 rounds, o boxe profissional chega a ser 12 rounds. Por que eu não sou um fã de boxe profissional? Porque o boxe profissional preserva menos a integridade física e mental dos atletas do que o boxe olímpico. São 9 minutos trocando golpes contra 36 minutos trocando golpes. Você acha ainda que pode discutir sobre isso? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião, porque você discorda disso. Outra questão relacionada ao boxe é o protetor de cabeça, que retiraram no boxe olímpico e no profissional não existe. Isso também faz com que você preserve menos a integridade física e mental dos atletas. Outra coisa que no boxe profissional já não tem e no boxe olímpico tiraram é a manchinha branca da luva. A manchinha branca fazia com que o boxe fosse um esporte um pouco mais técnico, criava uma tendência o boxeador estar golpeando com mais técnica, porque se ele não golpeasse aquela parte ali, era falta e não conta como ponto. Ainda tem essa regra, mas tiraram a manchinha branca. Então, tanto os juízes como o árbitro têm maior dificuldade para realmente ver se os atletas estão golpeando naquela parte. Não tem sentido, é mais uma coisa que tiraram. Agora tem gente acertando muito mais murrão da roça, é muito mais forte. O murrão da roça, o swingão, como chamam, é o mata-cobra, porém é muito menos técnico. E aí você cria uma tendência, porque você mudou uma regra, de que o boxe seja um esporte um pouco mais bruto. Outra coisa que tiraram no boxe olímpico, se não me engano entrou em vigor em fevereiro de 2019, no novo regulamento da AIBA, foi a contagem. Antigamente no boxe olímpico, quando você tinha 2 contagens, na terceira você perdia automaticamente. No boxe profissional tem mais várias coisas que a gente podia destacar, o tamanho das luvas, enfim, o boxe. Eu defendo o boxe, como eu já falei aqui, volto na retórica, o boxe não é um esporte violento. Se você analisa as ações em si de forma isolada, óbvio que é uma ação violenta, ou seja, você golpear outra pessoa é uma ação violenta. Porém, se você analisa o esporte de forma ampla, você não pode chamar o esporte de violento. É até errado do ponto de vista semântico, porque violência é uma ação do ser violento, é quando alguém está sendo violento, e o boxe em si não pode ser chamado de violento. Agora, isso não significa que não são necessárias mudanças para que o boxe seja um esporte que preserve um pouco mais a integridade física e mental dos atletas. Eu realmente acho que sempre quando existe um problema, a gente precisa tentar lutar contra ele, tentar resolver imediatamente, sim, mas a gente tem que sempre pensar a longo prazo o que a gente pode fazer para mudar isso. Recentemente, o Isaías Filho, se não me engano, lutou contra um ucraniano, venceu a luta, aí os caras foram, apelaram, os ucranianos apelaram, mudaram o resultado da luta, tiraram a vitória do Isaías Filho e deram pro ucraniano. Eu achei errado? Achei. Porém, não adianta a gente querer ficar batendo martelo contra uma decisão, porque isso acontece muito no boxe. O que a gente tem que fazer é, quais são as formas da gente mudar isso a longo prazo? É mexendo no regulamento. Então, qual é a forma da gente mudar, tentar fazer com que o boxe está caminhando cada vez mais, principalmente nos últimos anos aí, preservando menos a integridade física e mental dos atletas, no caso do boxe olímpico? O que a gente pode fazer para preservar cada vez mais a integridade física e mental dos atletas? E aí existem inúmeras coisas. Porém, na minha visão, o problema essencial de às vezes o boxe caminhar para trás nesse sentido tem essa visão tradicional do atleta moldado a ferro, que aguenta porrada, que leva porrada, que troca porrada. Ela tem que mudar. Isso pode acontecer e provavelmente vai acontecer sempre no boxe, sim, porque é um esporte que para você marcar ponto, você tem que golpear o contrário. Porém, a gente tem que sempre, em primeiro lugar, preservar
a vida, a integridade física e mental dos atletas. Eu já troquei ideia e discuti com vários treinadores aqui no Brasil, por exemplo. Só quem já subiu no ringue, trocou porrada, que sabe a sensação deliciosa que é, que o boxe tem que ser assim mesmo e tal, isso aqui é esporte pra macho. Aí eu pergunto, ah é? Você tem um filho lutando, né? Pois é, e se o seu filho, 18 anos, tinha a menina que morreu, se o seu filho tivesse na mesma situação e tivesse morrido, 18 anos não tem volta, gente. É muito jovem, estava no início da carreira e faleceu. Faleceu por quê? Porque as regras do boxe profissional precisam mudar. No Olímpico também tem que mudar algumas coisas. No ano passado morreu um monte de boxeador, no ano retrasado morreu. Todo ano morre boxeador, principalmente no boxe profissional. No boxe olímpico também morre. No boxe olímpico com menos frequência, mas também morre. Até quando e quantos mais vão ter que morrer para as pessoas abrirem essa cabeça tão difícil e atrasada do machão, do esporte brutão, do ogro, do macho? Quantas mais vão precisar morrer para que as pessoas comecem a se conscientizar? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Deixem aqui nos comentários. Não esqueçam de deixar aquele like cabuloso. Se puderem, compartilhar esse tipo de conteúdo. Acredito ser muito importante. E é isso.